Fala galera, como é que vocês estão? Seguinte, mais um vídeo aqui no canal. Eu quero falar hoje sobre a diversificação nos investimentos. Algo muito importante, fica aqui até o final. Eu quero te passar todas as dicas para você ter mais segurança aí nos seus investimentos. Vou falar sobre todos os detalhes de diversificação nos investimentos. Então, se você está gostando dos vídeos que a gente está fazendo aqui, clica aqui no like, já deixa seu like, deixa o vídeo pago, se inscreve no nosso canal, se inscreva aqui para você receber todos os nossos vídeos, ativa o sininho para você ser lembrado que quando tem vídeo novo no canal, e bora lá para mais um vídeo. Bom, eu quero falar sobre diversificação porque eu acho que é um assunto super importante, um assunto muito relevante, que muitas pessoas não prestam atenção, fica querendo focar em outras coisas e acaba deixando passar essa questão tão importante que é a diversificação. O porquê diversificar nos seus investimentos? Acontece o seguinte, existem alguns riscos nos investimentos que eles vão sempre existir. Existem alguns riscos nos investimentos que variam de cada ação, de cada ativo, de cada fundo imobiliário, de cada renda fixa, independente aí do investimento que você está fazendo. E esses riscos, eles são específicos para cada um deles, mas tem como a gente diminuir esses riscos diversificando em ativos diferentes. Quando a gente monta uma carteira de investimentos, a gente sabe que a gente monta uma carteira para que os ativos entre si, eles tenham uma correlação negativa e que um compense a alta ou a queda do outro, né? É lógico que eles vão estar expostos em cada um dos setores diferentes e eles vão se valorizar por motivos diferentes ou eles vão perder valor por motivos diferentes, mas quando você diversifica e você tem ali, vamos supor, 10, 20, 30% diversificado em cada setor, em cada empresa, você, num patrimônio total de 100%, se você perder 10%, você tem 90% ainda que pode manter o seu patrimônio num valor considerável. Então, existem dois tipos de riscos que eu quero compartilhar aqui com vocês para vocês entenderem um pouco a questão da diversificação. Existe o risco sistêmico, ou seja, o risco que é não diversificável, e existe o risco diversificável ou risco não sistêmico. Esses riscos funcionam da seguinte forma. O risco sistêmico é o risco de você se expor aos investimentos, se expor, por exemplo, à renda variável. Existe o risco de você investir em ações, que é um risco inerente a todas as empresas. Agora, existe o risco específico, que é o risco de cada ação. Então, se eu invisto, por exemplo, numa empresa do setor imobiliário, eu estou tendo o risco daquele setor, que é um setor bem cíclico. Existem momentos de alta do setor imobiliário, existem momentos de baixa do setor imobiliário, a taxa de juros acaba refletindo diretamente nesse setor, então tem essas diferenças, esses nuances do próprio setor. Agora, se eu invisto num setor bancário, é um setor mais perene, que já teve muita regulação, é um setor com uma barreira de entrada muito grande e é um setor mais tranquilo de se investir, não tem muita novidade no setor bancário, tá? Então é por isso que você precisa entender o seu perfil de risco, ter uma noção aí de quanto que você aguenta suportar de risco para saber quais empresas, quais ações, quais investimentos, o que ter dentro da sua carteira de investimentos para você não ficar passando sufoco, acabar até perdendo dinheiro, porque se você está investindo demais em algo que você não conhece, em que você não aguenta passar aquele risco, você vai acabar resgatando fora do prazo, vendendo ações fora do prazo e você vai acabar tendo que realizar de fato os prejuízos. Então essa questão da diversificação é muito importante, é por isso que você precisa montar uma carteira de investimento baseado aí na sua estratégia, nas suas metas, nos seus objetivos. Eu falo bastante sobre isso porque muitas pessoas não têm essa noção e acabam perdidas no mercado financeiro por conta de detalhes tão simples. Existe aí contas que são feitas para você medir essa questão do risco, né, que é a correlação entre os ativos. Então você tem que ter ativos aí que tem uma correlação negativa para que um compense o outro e que você tenha uma carteira bem estruturada para que numa movimentação, numa oscilação do mercado muito brusca, um ativo compense o outro, tá? Não adianta você ter na sua carteira 10 ativos dos mesmos setores que são muito alinhados. Vamos supor, eu tenho na minha carteira 5 bancos. Não faz sentido você ter 5 bancos porque eles estão completamente alinhados ali. Então, se uma empresa sobe, a outra possivelmente ou vai subir mais ou vai subir menos, mas vai acabar meio que acompanhando. Se você tem uma empresa aí do setor de saneamento e tem várias empresas do setor de saneamento, vai acontecer a mesma coisa. É diferente, por exemplo, de você investir no setor de saúde, que é um setor
setor perene, mas se expor em pontos diferentes do setor de saúde, como por exemplo, varejo de medicamentos, fabricação de medicamentos, serviços médicos, exames e diagnósticos. Então, tem várias pontas dentro do setor de saúde para você se expor. No caso, por exemplo, de um setor mais perene, como o setor bancário, você pode se expor num banco já sólido, num banco que já entrega bons resultados, já paga dividendos, e pode se expor numa empresa fintech de crescimento. Eu preciso investir em empresas que eu consiga uma diversificação, que tenha uma correlação negativa. Então eu invisto num banco, eu invisto numa empresa de saúde, eu invisto numa empresa do setor alimentício, eu invisto numa empresa de petróleo. Então dessa forma você consegue uma correlação negativa para ter essa diversificação e diminuir o risco da sua carteira. Vai ter um momento conforme você for investindo em outras empresas, você vai ter uma diminuição no risco diversificável, e aí vai ocorrer de você só ter na sua carteira aquele risco que você não consegue diversificar mais, ou seja, que você não vai conseguir diversificar comprando mais empresas, comprando mais ativos diferentes. Existe uma medição aí, que é a medição da correlação, tá? Que faz essa análise para entender se os ativos da sua carteira estão com uma correlação negativa, se um vai mesmo compensar o outro, ou se eles estão todos aí puxando uma mesma linha. Bom, e ao invés de você querer ficar procurando aí quais as empresas que pagam mais dividendos, quais empresas vão crescer no próximo ano, qual empresa vai estourar, você precisa procurar saber dentro da sua carteira as empresas que fazem sentido ao seu perfil de investidor, porque o seu perfil vai dizer se você pode tomar ou não mais risco. Quanto mais risco, mais retorno. Essa é uma outra relação que eu quero trazer aqui para você no próximo vídeo. Essa relação de risco-retorno, ela existe. Quanto mais risco você toma, mais retorno você tem. Então, isso precisa também estar alinhado ao seu perfil. Essas coisas não se desconectam. Se você é um perfil mais conservador, mais moderado, né, você vai tomar menos risco. Um cara mais agressivo, uma pessoa mais agressiva, vai tomar mais risco nos seus investimentos, tá? Tomando mais risco, ele pode também diversificar essa tomada de mais risco. Então, por exemplo, existem algumas empresas que eu hoje considero no mercado financeiro algumas ações muito arriscadas, como Oi, IRB, Cogna e algumas outras empresas que você ainda tem um pouco de dúvida do que vai ser ela no longo prazo. Lembrando que a gente sempre fala aqui do longo prazo, acho sempre bom ponderar isso para vocês aqui. Então, se você quer investir nessas empresas, procure também diversificar e procure expor o seu patrimônio de forma pequena, senão você vai acabar perdendo dinheiro. Então, sempre tome muito cuidado na hora de diversificar e escolher as suas ações, porque você precisa estar diversificado para ter mais tranquilidade nos investimentos. Muito obrigado, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu comentário aqui embaixo, é muito importante para o canal e que esse conteúdo atinja outras pessoas. É isso, falou e tchau!